Chegamos ao terceiro tópico da lição desta semana. Nesse terceiro tópico, vamos considerar o tema permanecendo na fé. Primeira pergunta: por que nos é dito claramente que para permanecermos em Cristo? Irmã Mara, por que existe essa ênfase na palavra de Deus? E não apenas na passagem que aqui é citada, mas em outros momentos, essa ênfase no permanecer em Cristo. Está até entre aspas aqui, né? É, para frisar. Pra... Isso. Então, por que é tão importante? No verso aqui, né, que nós temos, ele vem dizendo, porque é somente desta forma que ele pode nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Então, somente se permanecermos nele. Não tem uma outra forma de sermos representados diante de Deus se não permanecermos em Cristo. Né? Quem é que vai ser apresentado diante de Deus? Eu? Se eu for apresentado, não tem chance para mim. Agora, se eu estiver em Cristo, quem é que vai estar à minha frente e atrás de mim, como diz o verso? É Cristo. Então, eu preciso permanecer nele, para que quando chegar o meu momento de se apresentar diante de Deus, eu possa realmente ser apresentada como santo, irrepreensível e inculpável. Exato. E aqui a gente pode até resgatar um pouco do que estudamos no tópico anterior, sobre aquelas situações de falsos mestres, pessoas que estavam no mundo, aceitaram Jesus, se tornaram mestres, se desviaram e continuaram sendo mestres agora como falsos mestres, né? Levando outros à ruína. A palavra de Deus diz, segundo estado, pior do que o primeiro. E no exemplo de Cristo também, de uma pessoa que estava no mundo, o mal foi removido do seu coração, mas depois não foi preenchido pela justiça de Cristo, o mal veio e trouxe mais 7 espíritos com ele. Ou seja, não houve um permanecer, não houve permanência, né, em Jesus. Portanto, nós vemos um risco. Se não permanecermos em Jesus, o mal vai voltar, vai habitar e vai fazer coisas ruins na nossa vida. Então, o conselho, o apelo do apóstolo Paulo, aqui, conforme registrado em Colossenses 1, 21 a 23, do permanecer, nós precisamos atender esse apelo. O único objetivo do inimigo neste mundo é apenas nos desviar dos caminhos da salvação. Ele não tem outra coisa para fazer a não ser isso. Né? Então, ele vai ficar tentando o tempo todo. Agora, se nós permanecermos em Cristo, vai ser mais difícil ele cumprir esse objetivo. Né? Vai ser mais difícil. Sim. Então, nós precisamos entender a necessidade dessa permanência para nós. Ele está se irandeando. Então, eu preciso estar blindada, né, com essa permanência em Cristo. E a notinha diz assim, né? A única defesa contra o mal é Cristo, habitando em nosso coração, mediante a fé em sua justiça. E depois, aqui embaixo, um pedacinho, podemos abandonar muitos hábitos maus. Podemos até mesmo nos separar de Satanás por algum tempo. Mas, sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos derrotados. Esse momento a momento é a palavrinha aqui que liga no permanecermos, né? Sim. Então, o que é um momento? Um momento aqui não é 1 hora, não é 10 minutos, não é 1 minuto. Momento é momento. Eu fiz é momento. Então, ligados a Cristo, o quê? Momento a momento. Esse é o permanecer. É o tempo todo. É o constante. Aí sim nós conseguiremos, né, vencer. Então, essa é a grande necessidade do permanecermos em Cristo. Muito bem, então vimos, não existe dúvida, né? É permanecer e permanecer. Qualquer coisa diferente disso é nós abrirmos brechas e a possibilidade do inimigo vir fazer morada em nosso coração. E na pergunta B, explique o belo equilíbrio que devemos entender por meio da justificação pela fé em Jesus. Qual é o equilíbrio que precisa haver quando nós consideramos, quando nós também nos apropriamos da justiça de Cristo pela fé? Então, aqui, né, quando eu parei para estudar, então, primeiro a gente para e diz assim, peraí, deixa eu voltar aqui. O que é justificação pela fé em Jesus? É entender que é somente por meio dele que há a salvação. Né? Esta é a justificação pela fé, que pela fé nós entendermos que é somente por Cristo, né? Pelo sacrifício dele, não tem outro jeito. Aí isso
tem o perigo agora de acontecer o quê? De me tornar confortável. Então, Cristo já sofreu o sacrifício, ele já morreu, está tudo bem, não preciso fazer mais. Isso é o que a gente sabe que é o que vem sendo pregado, né? Sim. É o que mais é pregado. Eu acredito em Jesus, hoje todo mundo acredita em Jesus. Sim. Né? Eu acredito em Jesus, ele morreu por mim, mas se eu não tiver um equilíbrio agora, eu me perco. Crendo que Jesus morreu por mim. Sim. Né? Por que isso pode acontecer? Porque a notinha vem dizendo assim, ninguém pode cobrir a própria alma com as vestes da justiça de Cristo, enquanto pratica pecados conhecidos ou negligencia deveres. Então eu preciso entender que eu aceito a justiça de Cristo, mas não é que essa justiça vai me cobrir daquilo que eu estou acariciando. Né? Então, se eu acaricio, se eu conheço, né, que diz aqui, pecados conhecidos ou negligenciar deveres, aquilo que é meu dever, que eu conheço, eu sei que está errado, eu vou continuar fazendo porque Cristo já morreu e já pagou? De forma alguma. De forma alguma. Porque ao fazer isso, nós estaríamos desmerecendo o sacrifício que ele fez. Exatamente, desmerecendo. Então, assim, se eu reconheço que ele foi tão bom, que foi um amor tão grande que ele deu por mim, e agora? Então, esse amor foi belo e bonito, mas agora eu continuo fazendo porque ele vai continuar perdoando. Né? Então, o equilíbrio aqui é eu entender a justificação, eu entender o amor, eu entender a graça de Cristo, mas eu entender que eu preciso querer este amor, essa graça, eu preciso respeitar este amor, essa graça. Né? Então, a partir do momento, eu acho que respeito aqui é a palavra que, se você pegar pelo sentido dela mesmo, é a palavra que nós temos que ter. Qual respeito eu tenho pelo sacrifício que Cristo fez por mim? Então, se eu entender isso, eu vou entender a minha necessidade de obediência, ou de estar aos pés de Cristo. Né? Porque Ele me amou primeiro, não é assim que a Bíblia diz? Sim. Ele me amou primeiro, como eu não vou amá-lo? Né? Como eu vou crucificá-lo novamente com as minhas ações? Né? Porque diz que toda vez que você comete algo, você está crucificando a Cristo. Sim. Então, se eu entendi esse sacrifício como algo, né, tão pesado e tão bonito, por que eu vou ficar crucificando ele o tempo todo? Né? Exatamente. Ainda a última frase da nota diz assim, ou as duas últimas. Deus exige a entrega completa do coração antes que a justificação aconteça. Assim, para que o ser humano mantenha a justificação, deve haver obediência contínua por meio de uma fé ativa e viva que opera por amor e purifica a alma. Não podemos dissociar a justiça de Cristo de uma vida de obediência. Quando nós fazemos isso, como disse a irmã, né, nós estamos crucificando Jesus novamente. Toda vez que eu faço algo que sei que está errado, nós estamos ali martirizando. Então, aqueles algozes que nós falamos, nossa, que pessoas terríveis, aqueles judeus que mataram Jesus, aí eu pego na mão do soldado romano e com ele estou ali cravando os pregos nas mãos de Cristo. Então, é muito séria essa questão, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, e em tudo isso que acabamos de ver nesse tópico, o ensinamento central é permanecer ou permanecendo na fé, que é exatamente o título. Isso. Precisamos permanecer na fé, precisamos estar em crescimento, em desenvolvimento, para que não venhamos a ridicularizar Jesus novamente, para que não venhamos a nos colocar numa situação onde estamos abrindo brechas para que o inimigo venha fazer morada na nossa vida. Portanto, vamos permanecer na fé.